muita luz no rosto. Deixa eu baixar. Olá. Olá, Júnior. Vamos já te chamar aqui. Cadê você? Juninho conhece dos Paranauê aqui de chamar no Instagram. Juliana, Felipe Banes, Karina. Olá! E aí? E aí, meu amigo? Opa! Tudo Tô bem? aqui. Tudo bem? Tô Tá me ouvindo aqui. bem? Tô ouvindo bem. Como é que tá? Tá me ouvindo Muito bem, bom, você? cara. Alegria estar com Legal. você aqui. Você é um cara esperto, né? Entra em live rápido, diferente dos meus outros convidados aqui que me deram um pouquinho de trabalho. Você já é um cara mais acostumado. O que você tem aqui É. atrás de você? Que quadro é esse? Cara, que é o seguinte, eu tô aqui no escritório agora. Eu Hum, tô aqui, a gente está trabalhando a semana toda, desenvolvendo projeto, melhorando os processos, desenvolvendo um monte de coisa. E aqui são os rascunhos, os rabiscos aqui dos projetos, de fluxos, de inputs, de outputs de informações e tudo mais. Então a gente tem trabalhado aqui fortemente para aproveitar esse período, né? Porque afinal de contas há um resfriamento em algumas áreas da empresa e por outro lado há um aquecimento, mas a gente está aproveitando esse tempo para poder correr com as soluções e melhorar os processos. Né? É isso que a gente está fazendo, tem feito bastante aqui. muito bom, muito bom. É. Ju, obrigado por você ter aceitado de estar aqui numa sexta-feira. Eu vim até de Havaiano hoje, o Olha Cassiano só, que que trabalha isso. comigo. Você vê, aqui é dia de sair, né? Eu saí É. de um quarto e vim para o outro para poder Ah, fazer a boa. live com você. Boa, boa, boa. Cara, a gente recebeu aqui muita pergunta. Eu vou deixar o pessoal entrando. Tem muito grupo de localizador, viu? Ricardo Pena aqui, Doutor Legal, Cadu, da Pacheco Nascimento, pessoal da DNR tá aí. legal, Tem muita gente bacana que falou que ia estar com a gente. Então, estão chegando aqui, o pessoal está chegando. Queria apresentar legal. o Júnior. Para quem não conhece, o Júnior é bacharel em Direito. Ninguém é perfeito, né, Ju? Cara, Ninguém, ninguém. puseram uma luz aqui para mim que eu ganhei. Não sei se você viu que eu ganhei uma luz para fazer Ah, live. Mas eu tô achando, olha, tá brilhando, mano. é Vou porque você é pedir ajuda aqui para os iluminado. universitários. É porque você é Ah, é iluminado. porque eu Você sou. brilha. Isso. Melhorou. Melhorou. Thanks. Agora melhorou, não fico. Parece que eu tô no Dendê aqui, ó. E bacharel em Direito, empreendedor e gestor de empresas, oficial de registro substituto do segundo ofício de títulos e documentos de Brasília e CEO da empresa Documental. Ju, explica aqui, pessoal, a diferença do que faz a Documental primeiro e do que faz o Uhum. cartório de vocês em Brasília. Tá, vamos lá. Bom, o cartório é um cartório de títulos e documentos, né? Tá? Eu tive a alegria de assumir a função de oficial substituto desse cartório ainda em 2001, em março de 2001, né? Então Tá? já são vários anos aí como oficial substituto do cartório. E no caso do cartório de títulos e documentos, à época se tinha muito a questão dos registros dos contratos de alienação de veículos que até 2007 e 2008 era obrigatório em várias regiões do país, né? Então se fazia esses Tá? registros. Posteriormente, esses registros deixaram de ser obrigatórios os devidos registros nos cartórios de TD. Para a retomada dos veículos, né? E isso andou bastante tempo, essa exigência. E aí o que aconteceu foi que quando em 2011, aproximadamente, 2011, começou a ter muitas exigências em relação ao registro das notificações para a Constituição e Mora na Praça dos Tá? Devedores, através do cartório local. Então, o cartório local é quem tinha que fazer a notificação. Então, no caso, o segundo ofício, eu não podia mandar essas notificações por AR para algumas praças. Eu me lembro que Paraná era assim, Rio Grande do Sul era assim. Tinha várias praças que exigiam a notificação ser realizada pelo cartório da localidade.
Então, Tá? como eu tinha um relacionamento com o cliente, como eu entendia a necessidade do cliente, eu falei para o cliente, um dos clientes que precisava desse serviço, falei, olha, o cartório não pode fazer isso porque não é atribuição do cartório, mas eu posso instituir uma empresa, construir uma empresa para poder te atender nessa demanda. O cliente falou, olha, Tá? maravilha, você estabelece e se você conseguir fazer esse processo, vamos em frente. E assim nasceu o documental em 2011. Nós começamos a fazer a gestão das notificações, que era o que chamava de notificações especiais, que eram as notificações feitas na comarca do devedor. Como eu tinha um diferencial, na verdade, tem um diferencial que é o seguinte, eu conheço profundamente como é que funcionam as coisas no cartório. Sei como que os documentos têm que ser recepcionados, sei como vai, sei como volta. Eu entendo os gargalos, então, basicamente, o que eu fiz foi aplicar esse conhecimento do direito registral e do direito notarial a muita tecnologia. Muita tecnologia. Então, eu construí um centro de desenvolvimento e pesquisa com vários analistas, com gente boa, muito boa, para a gente desenvolver uma série de soluções para digitalizar esse processo. Né? Então, o que aconteceu foi que, basicamente, eu aproveitei uma oportunidade, um gap no mercado que existia, que era esse processo de gestão dessas notificações, enfim, e daí foi o pontapé inicial da documental. Daí para frente, a gente cresceu bastante, desenvolveu uma série de coisas, estabeleceu uma série de contratos, e a empresa tem sido uma empresa vencedora, graças a Deus tem crescido, e nós estamos cada vez mais sendo desafiados aí com as mudanças, né, que o mercado tem apresentado e que o judiciário, né, e o legislativo tem sugerido aí para o futuro. Tá bom, o povo já tá bravo aqui, que a gente já tá contando aqui. Júnior, assim, a gente, além de amigo, pessoal, a gente trabalha com a Documental, e já de 2, 3 anos, meu assunto e o teu, indo para Brasília, ou você vindo para São Paulo, nada mais é do que a gente falar sobre a desjudicialização do processo de busca e apreensão. A primeira coisa que eu queria saber, porque a gente tem muita pergunta e assim o pessoal está ansioso, quero dizer que a gente vai tentar responder depois essas perguntas, porque eu acho que é um tema que é atual. Eu, quando pensei em você, falei, cara, nós vivemos disso, a DNR vive disso, todo mundo vive disso. Então, a gente precisa, vocês vivem disso. Hoje, a desjudicialização já existe, Sim. já existe para imobiliário. Hoje você já consegue retomar um imóvel, claro, o imóvel não anda, né? Mas você já consegue retomar o imóvel sem como antes, sem um processo jurídico. Qual a diferença hoje do o que nós estamos todos pensando? Para quem não sabe, o Júnior faz parte do conselho com a Noreg, ele faz parte desse conselho com a Febraban, ele tem participado de todas as conversas que já há 10 anos se fala de desjudicialização. E a gente acredita que esse ano sai, né, Ju? Covid pode ter atrapalhado um pouquinho. Covid pode ter atrapalhado, mas eu sinto que há, e é fato, que há uma boa vontade de todas as partes em relação a isso. Porque, como você falou, a desjudicialização é uma realidade já há um tempo, há um bom tempo, pelo menos. Explica pra gente aí. A 11.441, que é a lei que vem de 2007, que estabeleceu a separação, o divórcio, o inventário e a partilha extrajudicial. Então, isso já foi um claro exemplo da desjudicialização, porque todos esses processos, todas essas demandas eram judicializadas. Né? É claro que tem que se adequar a algumas realidades, no caso do divórcio, não pode ter filhos, enfim, tem algumas questões, mas o fato é que em 10 anos, cerca de 1,5 milhão de atos foram praticados nos cartórios, deixaram de ir para o judiciário. Quer dizer, esse assunto deixou de entrar nas portas do judiciário e foi resolvido extrajudicialmente. Muito mais rápido, mais barato, mais cômodo para as partes e assim por diante. Existe uma outra realidade que foi a realidade do uso capião extrajudicial. Foi estabelecido extrajudicialmente o uso capião, né? Legislação específica, o próprio apostilamento também, que são os documentos que precisam ter validade do exterior para validade no Brasil e do Brasil para validade no exterior, que tudo tinha que ser encaminhado para o Ministério das Relações Exteriores, uma complicação danada, um assunto enfim,
os cartórios podem fazer esse apostilamento. Ou seja, claro que no caso do apostilamento não se trata efetivamente de uma questão de desjudicialização, mas é um ganho de eficiência para o usuário. Isso é fato. Então, assim, Bem, já existe esse sentimento em relação à necessidade, à vontade de passar por esse processo de desjudicialização por uma série de motivos. Os cartórios eles estão distribuídos aí pelo Brasil inteiro, praticamente em todo lugar você tem no mínimo uma serventia extrajudicial, né? Então você tem uma capilaridade gigantesca, né? Capilaridade gigantesca. Os oficiais, praticamente todos eles, com algumas raríssimas exceções, são oficiais concursados, são pessoas que são capacitadas, são pessoas que têm responsabilidade e vínculo com o Estado. Então isso é uma coisa que gera uma segurança muito grande. Este tema é um tema que tem simpatia de muita gente, porque uma estatística rápida aqui tem um levantamento de aproximadamente 470 mil ações de busca e apreensão por ano no Brasil. Essa estatística é de 2015. Quantas, Ju? 470 mil? 470 mil ações de busca e apreensão por ano no Brasil. Entendeu? Por ano. Então, assim, por ano. Então, estatística aí. E olha que essa estatística é de 2015. 2015, a gente estava numa... se bem que não está muito diferente do que a gente está vendo agora, que é essa depressão aí, enfim, mas 2015 nós estamos numa situação econômica muito difícil, e esse número é de 2015. E o judiciário, existe uma conta feita aqui, eu até anotei aqui pelo Centro de Pesquisa do Sistema de Justiça Brasileiro e pelo IDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Público, que eles levantaram a estatística de que cada ação judicial, ela custa para o contribuinte em torno, isso 2000, essa estatística é de 2013, tá? Essa estatística é de 2013, a quantidade, o valor do custo da ação judicial para o contribuinte. A quantidade de ações judiciais de busca e apreensão é de 2015, mas o custo das ações para o contribuinte é de 2013. Em 2013, cada ação no Brasil custa, em média, para o contribuinte, cerca de R$ 2.100, em 2013. Aí, se você fizer uma conta rápida, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, vamos dizer que cada ação custa R$ 2.000 de média para o contribuinte. E 466 mil ações judiciais, isso dá mais de 1 bilhão por ano. Só este universo de ações de busca e apreensão. 1 bilhão. Né? Então, assim, sem dúvida, este tema é um tema que é simpático a muita gente, aos gestores, ao judiciário, né, aos bancos, às financeiras. Né? Então, assim, há um interesse e o que é muito bacana da legislação do projeto 478, que é o nosso tema aqui, né, que é da desjudicialização para retomada de veículos, porque a legislação ela não esvazia a possibilidade de caso queira, as partes discutirem um tema judicialmente. Então, as portas do judiciário não estão fechadas para isso. Né? Assim como aquelas outros atos de desjudicialização que eu falei, da separação, do divórcio, se as partes transigirem assim, elas podem tocar esse assunto judicialmente. Mas não há um esvaziamento, mas sim um outro canal, um caminho mais rápido, mais barato, mais célere para resolver essa questão da busca e apreensão nesse caso. Tá. Perguntaram aqui, Ju, a gente tem muitos localizadores que trabalham para a gente. Eu não sei se o pessoal sabe aqui, a Juliana que está aqui, ela sempre vai rir quando eu falo isso. Para quem não sabe, eu comecei, eu tinha 18 anos, eu tenho 45, a ser localizador. A minha primeira, praticamente, eu trabalhava com meus pais, eu fui trabalhar no Banco ABN e no segundo ano da minha faculdade eu montei um escritório de busca e apreensão. Eu cheguei a ter quase 150 localizadores, depois virei advogado, empresário, outras empresas, e até hoje a gente vive disso. Eu tenho prazer, orgulho que eu comecei com isso, e eu vejo que a desjudicialização é muito parecida com aquilo que tem nos Estados Unidos, que é a apreensão do carro sem o judiciário. Ponto. É todo mundo isso.
uma das pessoas perguntou aqui, o banco paga essas despesas. Quando fala contribuinte, é o valor que custa, né, Júnior, para os bancos. Esse valor é o custo para os bancos. Né? Porque assim, não é de nós cidadãos, e sim o banco, e é claro que de alguma forma nós estamos pagando isso. Então é importante a gente frisar. Agora vamos ser práticos na nossa conversa antes que o povo fique bravo com a gente e a gente tentar ser esclarecedor aqui. Como a desjudicialização auxiliará na retomada de bens de forma mais célere? Bom, assim, a desjudicialização, pelo projeto de lei 478, que é o projeto de lei do Senado, que trata da desjudicialização, em resumo, o que se faz é que Mauricião este aqui, processo, hein? porque hoje... Maurício Paz. Maurição? Olha aí, ó. Pra ele. Saudades de você, cara. Maurição. Maurição. Legal. Então, o que acontece? No caso da desjudicialização, ela, nesse projeto de lei, faz com que todo o processo ele seja muito mais rápido. É diferente, por exemplo, há, de certa forma, uma certa confusão desse projeto de lei, que é o 478, com a Lei 13.043 de 2014. Saiu uma legislação em 2014 que, digamos assim, azeitou várias etapas do processo antigo, do processo atual, né, do processo que foi estabelecido, da retomada de bens móveis. Porque naquela ocasião se exigia que a notificação ela devia ser registrada em cartório. Né? Com essa lei 13.043 deixou de ser obrigatório. Né? Existe uma série de coisas que o notificado ou destinatário, o devedor, ele deveria assinar, ele mesmo assinar. Deixou de ser obrigatório a assinatura dele, pode ser qualquer pessoa que estiver na residência. Enfim, essa legislação ela facilitou uma série de procedimentos, mas ainda assim essa legislação é diferente do projeto de lei que nós estamos discutindo aqui. Porque, na verdade, o que se está fazendo na prática é muito semelhante ao que acontece com a legislação que trata a respeito da retomada dos imóveis, que é a 9.514. Basicamente, o processo ele ocorre todo junto aos cartórios de títulos e documentos. Né? Então, há requerimento para o cartório de títulos e documentos, né, do domicílio da parte. Né? Esse cartório vai receber esse requerimento. Em resumo, o cartório providencia a notificação, né? Providencia a notificação do devedor. O devedor recebe essa notificação estabelece um prazo para que ele faça o pagamento. Não fez o pagamento, estabelece a certidão dizendo, olha, o seu bem está cadastrado no Sistema Nacional, apto a ser retomado por uma série de pessoas que o projeto de lei estabelece a qual seja. A gente pode falar depois sobre isso. Então, o que acontece? O ganho ele é significativo, porque a dinâmica especialmente do oficial de títulos e documentos, a dinâmica ela é outra, porque os cartórios de títulos e documentos eles têm uma atitude um pouco mais empresarial, porque a verdade é que, de um modo geral, os cartórios de títulos e documentos você pode escolher entre qualquer cartório de títulos e documentos da região. Então, se você não faz com o primeiro, faz com o segundo. E você vai utilizar o serviço que te atender melhor. E, naturalmente, os cartórios querem entregar um serviço de mais eficiência e, assim, fazer mais registros. Além disso, esse processo ele está enraizado com a central de títulos e documentos. Então, na verdade, eu estou falando de cartório aqui, mas esse processo ele poderá ser tocado totalmente eletrônico. Então, se apresenta essa documentação junto à central de TD, os cartórios locais recebem, providenciam a notificação, providenciam a emissão de certidão. Então, o processo ele vai ser muito mais rápido e muito mais barato do que o que acontece hoje. Tá, então, mas deixa eu resumir. Você fala muito difícil e bonito. Você parece mesmo um advogado como eu. Você está falando bonito. E eu quero falar aqui para o pessoal, a gente tem o pessoal do Santander aqui, tem o Madison da BMW, que eu vi, tem um grupo de localizadores, Andrade, o pessoal do Rio de Janeiro. Vamos ser práticos. O banco tem lá, o Banco X tem 1000 casos para ajuizar. Ele não ajuiza mais, ele dá entrada no cartório
eu lembro que dentro, você me corrige, vai ter 2 centrais de distribuição preparadas eletronicamente para isso. É isso? O provimento 48 estabelece que haverão centrais e essas centrais vão se comunicar. Existirão centrais no Brasil e elas vão se comunicar. Então é o seguinte, ao invés de a gente ir no judiciário, nós vamos nos cartórios como o teu. Claro que você está feliz, para burro que isso vai acontecer, né? Você é um dos maiores interessados a isso, como nós. Eu acho que aqui os localizadores, até porque assim, muitos vieram me perguntar se isso acabaria. Não, não vai acabar, você vai ter que continuar localizando. O que nós não vamos ter mais, que é um sonho talvez, com todo respeito, é ter oficial de justiça para apreensão disso. Vai ter oficial do cartório, né? Então, vamos ver se eu estou bem para explicar para a galera aqui. Nós vamos dar entrada no cartório, o cartório vai providenciar um AR e o devedor vai ter quantos dias para poder pagar? 30 dias. 30 dias. 30 dias. Tá 30 bom. dias. Se ele não pagar em 30 dias, vocês vão emitir uma guia, como se fosse um mandado de busca e apreensão. Eu estou sendo simplista aqui, tá, Ju? Estou sendo simplista para a galera entender. Entendi. Então, você vai lá, dá a entrada, vocês vão dar 30 dias para o devedor pagar. Se ele não pagar, vocês vão emitir como se fosse um mandado de busca e apreensão, que vai chamar como? Certidão. Como ele vai chamar? Uma certidão do quê? Tem que ter um nome. Tem uma certidão. Peraí, que eu vou te falar exatamente o nome. Ó, que tem um nome sofisticado. Aqui, ó. Tá, fala o nome aqui, porque a galera... Estou aqui com... Vai ser emitida uma certidão do Cadastro Eletrônico Nacional de Bens Móveis sujeito à busca e apreensão. Você vê que eu não sei nem repetir. Estão perguntando por isso que eu escrevi, para não errar. A gente é preparado, né? Antes a gente faz um bate-bola, a gente faz isso. Então vamos lá. Que eu entendo, não precisa ser o localizador, que hoje a gente usa, não precisa ser advogado, correto? Correto, não precisa. Não precisa. Não, então, galera... E nem o requerimento para esse processo não precisa da intervenção de advogado para isso. Tá bom, olha, o pedido, o requerimento, a entrada... Tudo pode ser administrativamente, certo? Tudo administrativamente. Assim como o imóvel. O imóvel não precisa de advogado para requerer a consolidação imobiliária. Vai acabar com os advogados, acaba com o oficial de justiça, mas continua localizador, continua escritório, o banco vai ser melhor com isso. Nós só temos vantagem, né? Isso é um sonho, né? Sem dúvida. E é por isso que realmente... Esse tema é um tema simpático a muita gente. Praticamente a gente só vê ganhos em relação a isso. Né? Tá bom. Então vamos lá. Então vai lá, 30 dias, vocês vão emitir essa certidão com nome complexo, com esse nome bonito que ela tem. E aí o oficial do cartório vai estar junto, provavelmente, com a empresa de localização ou com o localizador para prender o carro, é isso? Na verdade, o projeto de lei estabelece uma série de pessoas, né? Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar pode, o oficial do cartório pode fazer apreensão, e as empresas especializadas também, que a lei estabelece as condições para isso, elas podem fazer. Né? O que se precisa ter, no caso, especialmente no caso da empresa, é que ela tenha em mãos esse documento emitido pelo cartório. Na verdade, a empresa... Tem que ter esse documento. A empresa não precisa do oficial do cartório junto com ela, não. Ela mesma pode fazer a apreensão desde que ela esteja com o documento. Se ela estiver com o documento, ela pode apreender. Ela não pode apreender, é só com base em nada. Ela tem que estar com a certidão, com esse documento emitido pelo cartório para poder fazer a apreensão. Então, ele não precisa estar acompanhado do oficial. Tá bom. E também o reforço policial. Tem gente perguntando aqui, nós vamos precisar de reforço policial, porque, entre aspas, né, o que a gente usa, e vocês me perdoem, nós vamos lá apreender o carro na mão grande não, com um documento do cartório, provavelmente vai precisar de policial, ou não? Você acha que não? Olha, é possível, mas a legislação prevê a possibilidade de força policial, tá? Se for o caso. Tá. Então, assim, é possível. Tá? Na diligência para apreender, estava no parágrafo 8º, no 8º, a empresa de localização e retomada de imóveis, de bens móveis e o oficial poderão solicitar auxílio da força policial se necessário. Até porque é interessante que a legislação estabelece esses dois entes
Porque os outros que têm capacidade de fazer a retomada, eles não são autoridades policiais. Né? Então, o oficial e a empresa podem solicitar apoio policial. Exatamente. Apoio os outros policial. já são autoridades policiais. Essa é uma dúvida. E a galera está aqui, nós estamos quase 100 pessoas aqui, Ju. A galera tá Legal. Empolgada. Para sexta-feira, então, hein? Para sexta-feira, é o seguinte, então, né? Essa empolgação é porque, assim, você não está acostumado. Nós, o devedor some com o carro, tem ordem de arrombamento, tem um monte de coisa. Então, você está dizendo que com a certidão e a empresa de localização... E eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo que é importante. A gente não tem nada para esconder, porque isso é um processo que está aberto. Eu tenho acompanhado com alguns bancos, eu tenho feito parte disso, nós, DNR e Documental, nós estamos criando uma empresa e a gente vai oferecer para o mercado toda essa esteira, certo, Ju? Desde o ato administrativo até a apreensão. Eu vi gente assim, vai ser um ato administrativo? Vai ser um ato administrativo, mas se a gente não apreender o carro, aí sim entra com o processo judicial. É isso? Sim, é possível esse processo. É importante o seguinte, que um não esvazia o outro. Caso não tenha sucesso no extrajudicial, você pode ir para o judicial. Isso não. Agora tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, tá? A partir da aprovação e os processos que já estão correndo, né? Isso é uma dúvida que as pessoas podem dizer. Já pode ir para o extrajudicial? No caso, o projeto de lei, até então, ele estabelece que só os contratos firmados com este item no seu termo. Então, valeria, em tese, pelo menos a princípio, até que se não acontecer nenhuma com emenda, então valeria apenas para os contratos novos. Então, isso é importante. Estão perguntando que é que nem divórcio. Na verdade, vai tentar consensualmente. Eu entendo assim. Nós vamos tentar o ato administrativo, e aí era que eu ia explicar. A gente se preparou, nós e Documental, para todo esse processo, e a galera que tem aí empresa de localização, que tem escritório de advocacia, esses escritórios e os escritórios de localizador poderão dar entrada no cartório. Certo, Ju? Não precisa ser uma empresa de advocacia, não precisa ser nada, né? Não. Vai ser empresas cadastradas, não é isso? Exatamente. Serão empresas cadastradas, não é? O requerimento no cartório, ele é independente de qualquer intervenção de advogado. Isso é extrajudicial, é simples, é ato administrativo. Ponto. Pessoal, não é o Michel Teló, tá? Eu sei que a live que vocês queriam ver era do Michel Teló, mas ele é muito parecido. Inclusive, no nosso escritório, a gente chama assim, e aí, vocês vão ligar para o Michel Teló? Ele é muito parecido e ele toca também. Só que não é sanfona, mas eu dou um jeito de pegar a sanfona e toca aqui. Toca aí, né? Pior que ele é músico também. Mas vamos lá, desculpa. Legal. Então, perdeu até o rumo, né, Ju? Perdi até o rumo, nem sei se falou do Michel Teló, eu fiquei até perdido aqui. É porque o pessoal fala, tem gente que fala que é o Michel Teló, tem gente que fala que é o Wesley Safadão. Então eu fico intercalando entre essas duas personalidades. Entendi. Tá bom. Legal. Tá. A gente estava falando sobre a capacidade para poder requerer esse processo de judicialização. Não precisa de advogado, é um processo administrativo, processo que corre no cartório de entender, é simples, então não tem essa necessidade dessa intervenção do advogado. E em face também, e isso é importante dizer, que é o seguinte, até em face alguém pode falar, poxa, mas e os cartórios têm capacidade, têm competência para poder atender isso? Tem tecnologia, tem funcionário para poder fazer isso? A verdade é que, especialmente nos últimos 3 anos, os cartórios têm recebido uma demanda gigantesca de determinações, de necessidades, de tecnologia que o Conselho Nacional de Justiça tem estabelecido para os cartórios. Então, os cartórios hoje estão muito capacitados para poder fazer isso de forma eletrônica, especialmente a recepção desses documentos eletrônicos. Então, não tem essa necessidade de ficar peregrinando em cartório para isso, não. Pode apresentar tudo eletronicamente, o processo vai correr eletronicamente. Entendeu? Então, tá bem estruturado. Eu estou vendo perguntas aqui, Ju, muito de detalhes. O que a galera tem que entender é que isso é um projeto de lei, já está no Senado,
Era para ter saído o ano que vem, era para ter saído o ano passado. No passado, E era para sair agora no meio do ano, certo? Então, assim, nós estamos fazendo um esforço, todo mundo, para que isso saia até o final do ano. Esse é o nosso entendimento. Os bancos têm trabalhado muito para isso, a Febraban tem trabalhado muito para isso, e a Anoreg, que é a Associação dos Cartórios, né, também tem trabalhado muito para isso. Eu já vejo assim, a questão de arrombamento, força policial, é um item que eu acho que ainda não se tem pré-determinado. Pode se entregar, vai ser feito isso, mas não tem detalhes ainda. Eu também, para mim, pessoal, eu também tenho dúvidas, como para o Júnior também tem. Toda vez que eu tenho dúvidas, eu ligo para o Júnior conversar na Anoreg, para a gente tentar dirimir cada vez mais isso, certo, Ju? A gente tem conversado muito sobre isso para poder trazer mais detalhes. Porque, na minha opinião, ainda tem poucas pessoas, poucos escritórios, a não ser o Dr. Cadu, que está aqui, o H. Costa, que é meu amigo, alguns outros escritórios, como a DNR, conhecem desse processo. E os localizadores, é tão legal ver esse monte de localizador, sabendo que, cara, o maior, eu acho que, além dos bancos, os escritórios de advocacia, como a gente, e os localizadores, são os maiores beneficiários. Quem perde, óbvio, nesse processo é a justiça. Eu acho que a justiça é aliviada com tudo isso. Eu dou graças a Deus por isso, de ser aliviado, de ser como a desjudicialização de um imóvel e também como um divórcio. A ideia, quando isso surgiu há talvez 10 anos atrás, era desafogar o judiciário. Exatamente isso, era desafogar o judiciário. Porque antes a busca e apreensão era algo tão... ela foi feita em 69, quando a gente fala em 69 era o regime militar, e no regime militar a busca e apreensão era uma coisa urgente. Há muito tempo a gente consegue um mandado urgente para nada. Para absolutamente nada. A busca e apreensão virou mais uma ação. E o número que você deu de 470 mil processos ano é uma verdade. E isso nos ajudaria muito a retomar mais. A gente falou já lá atrás, né, Ju, que esse processo custaria uma faixa de 500, 600 reais, diferente do valor de causa que hoje um banco gasta, em média, para ajuizar um contrato, uma média de 2, 3 mil reais. Então, tudo isso vai ficar muito mais barato. Eu já estou falando assim mais de fácil entendimento, Ju, porque é o que eu acredito e acredito que vai ajudar muito o localizador. Agora, ordem de arrombamento, força policial, a gente tem que lembrar no Brasil, né? A gente não está nos Estados Unidos, que isso é feito por um guincho, é feito por uma empresa e o cara não tem resistência, ele tem a chave. Normalmente as empresas nos Estados Unidos têm a cópia da chave, então ele vai lá, abre o carro e vai embora. Abre o carro e vai embora. Essa daqui no Brasil, acho que a gente vai ter resistência, não vai ser tão simples, mas o que é mais importante para todo mundo entender é que os bancos, a Anoreg, o próprio judiciário está a fim disso e vai sair. Se não vai sair no final do ano, vai sair no começo do ano que vem. Esse troço sai, né, Ju? Porque é um desejo de todo mundo. De todo mundo é um desejo existir isso daqui. Seria um sonho. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Vai ser sensacional. Mas eu concordo que a nossa cultura, o carro para o brasileiro, ele é um item, cara, de amor, de paixão. Chegar lá, como a gente fala, na mão grande, eu vim tomar teu carro, vai ter muito problema que a lei vai ter que nos ajudar, e eu sei que você que está muito à frente disso, tem passado para todo mundo isso daí, né? Não é não? Sem dúvida. Eu acho que um grande referencial e um excelente referencial para poder falar a respeito deste assunto de veículos é a gente olhar para o mercado imobiliário, com a Lei 9.514 de 97. Mudou drasticamente essa relação, porque antigamente praticamente tudo era hipoteca. Então, para você fazer uma retomada de imóvel, 5 anos, no mínimo, brincando. 5 anos se o devedor não tivesse um bom advogado para ir ler o Tribunal Federal, se possível fosse. Então, hoje, o processo ele é muito rápido. Ele é muito rápido, que é um bem
imóvel, considerando que é um valor muito mais alto, de um modo geral, do que um veículo. Então, assim, apesar de ainda assim, com todas os rigores da legislação, você consegue fazer a retomada, a consolidação da propriedade do imóvel de volta ao credor, o registro de imóveis, em torno de 95 dias, 100 dias. Então, assim, se tratando de um imóvel, se tratando de um bem imóvel, é relevante para que o ganho que se teve para uma hipoteca anteriormente, que 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, às vezes 7 anos para você fazer a retomada, é um ganho absurdo. Então, eu não acho realmente que vai chegar ao ponto aqui no Brasil da empresa ter a chave da cópia do carro e entra lá e pega na mão grande. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que todos esses trâmites burocráticos que hoje acontecem, né, para fazer a retomada dos veículos, eu acho que vai diminuir drasticamente. E eu acho que o fato também de se abrir mais possibilidades de autoridades para fazer a retomada vai fazer com que esse processo seja muito mais rápido, muito mais eficiente. Né? Porque você tem Polícia Rodoviária Federal, você tem Polícia Militar, você tem Autoridade de Trânsito, você tem os oficiais de cartório e você ainda tem as empresas especializadas. Né? Então, quer dizer, você cria aí uma quantidade muito maior de pessoas que podem fazer isso, que têm autoridade para poder fazer isso. Então, eu acredito que o processo vai ser muito mais rápido. Né? Agora sim. O que eu acho importante é que... Claro. Tá, só uma coisa. O que eu acho importante que é o seguinte, que a repercussão desse processo junto à sociedade. Porque existe uma cultura de que as coisas elas não andam, de que o cara não vai conseguir tomar. Então, existe uma certa leniência. Então, o fato é que foi o que aconteceu no universo dos imóveis, né? Que era, o banco vai entrar com a ação, isso vai lá para a justiça, não sei o quê, não sei o quê. Então, o cara ficava tranquilo, botava o burro na sombra, ficava tranquilo. Só que a partir do momento que vê a consolidação imobiliária, o cara sabe que se brincar, ele perde mesmo. E perde rápido, entendeu? Então, eu acho que esse impacto cultural disso para o devedor, para quem adquire o bem, ele vai ser muito grande. Vai saber, olha, a legislação agora mudou. Agora o negócio é o seguinte, se não pagar, rapidinho eles tomam. Em 35, 45, 50 dias tomam. Você falou uma coisa, Ju, que você tem razão e eu também enxergo. E aí responde ao pessoal aqui, os localizadores, pessoal de banco. É uma cultura. Vai ter que se acostumar com essa cultura. Nós vamos ter um monte de entrave nesse meio, mas a gente teve todo esse entrave também nos imóveis. E eu vi gente aqui falando assim, o cartório não está preparado. Se vocês vissem, não só da documental, como notarial, outros, o serviço que eles fazem, todo eletrônico, para esse trabalho de desjudicialização, é incrível o que é feito. Vocês têm um trabalho sensacional que vocês têm feito. E os cartórios, não, tem muitos cartórios preparados tecnologicamente com um sistema para suportar isso, né? Sim, tem uma coisa importante, que é uma coisa que acontece bem no universo dos cartórios, saíram vários provimentos com base em diária de conexão com os sistemas dos tribunais, com os sistemas de centrais. Então, essa coisa foi vencida junto aos cartórios de títulos de documentos, que era aquela coisa antiga do passado, que tinha lá um cara do bigodão, com batendo carinho, com ventilador pendurado. Essas coisas mudaram bastante. Sim. Acabou. Tá ruim o teu som, Ju. Oi? Acabou a tua bateria. Vamos lá. Acabou a bateria do meu fone. Então, o que acontece? Os cartórios hoje, por força de... Usou para fazer a tua live, né, de música, né? Como é que é? Você usou para outra live, né, para você cantar. Foi, para pro poder pessoal, né? Fazer a live, Te cortei de novo, vamos lá, desculpa. E aí o que acontece? Eu reconheço, vou botar aqui um com cabo, que vai ficar melhor assim. E aí eu reconheço assim que há uma preocupação, de certa forma, por parte
dos usuários do serviço, mas o fato é que hoje há uma integração muito grande. Por exemplo, você faz apostilamento aí, junto aos cartórios, o processo é todo eletrônico, entendeu? Hoje dá uma integração muito grande. Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que há algumas questões a serem respondidas, questões de ordem prática, como bem você falou, que é assim, o localizador chega, não pode pegar o carro, pode não pegar. Eu acho que tem algumas coisas que eu acredito que naturalmente isso vai se aperfeiçoando. Talvez tenha algumas legislações complementares, talvez alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que o cerne é eficiência. Vai ganhar eficiência, muita eficiência mesmo, não tenho dúvida disso. O processo de emissão dessa certidão que autoriza a retomada e esse cadastro nesse cadastro nacional vai ser rápido, bem mais rápido do que o que se experimenta hoje no modelo tradicional. Ô, Gil, tem uma pergunta aqui do Pena. Pena trabalhou comigo lá atrás, acho que ele trabalhou no PAN também, que eu me lembre. Abraço aí, Pena. O cartório passaria a fazer o bloqueio dos veículos como é hoje no sistema Renajude? Você entende um pouquinho disso ou você não tem essa certeza? Olha, o que vai acontecer é esse cadastro, o que a lei estabelece, esse cadastro nacional que eu até falei aqui com o nome bem invocado, né? Cadastro Eletrônico Nacional de Bens Móveis sujeito à busca e apreensão extrajudicial, né? Tá. Então, o que vai... O cartório que emitir essa certidão, ele vai cadastrar esse bem nesse cadastro nacional, né? Ou seja, esse cadastro nacional vai ser o cadastro onde todas as autoridades, todas as pessoas vão poder consultar nacionalmente, né, a disponibilidade ou não daquele bem. Entendeu? Legal. Então, isso é fato. Sim, legal. Uma das coisas, Júnior, que a gente também tinha conversado eu aprendi o carro, vai ser emitida uma outra certidão para o devedor, não é isso? E ele vai ter exatamente. ele vai ter 24 horas para pagar. Se ele não pagar Isso. em 24 horas, nós podemos vender o carro. Exatamente. Que alegria, hein? Jesus, que falta para isso acontecer. Então, as informações, elas são muito rápidas, são muito dinâmicas. Você notifica que vai fazer a retomada, você tem 30 dias para você fazer o pagamento, fez a retomada, ainda assim você ainda tem um prazo para poder pagar de forma imediata. Se fizer o pagamento, obviamente, a purga de mora parou tudo. Mas se não há o pagamento, libera para poder fazer a venda, a comercialização do veículo. E aí tem que ter uma prestação de contas depois disso, a respeito do valor vendido, enfim, tem uma questão aí de prestação de contas após a efetiva venda do bem. Você sabe se o valor do contrato é inteiro ou só as parcelas vencidas? Ou não tem isso ainda pré-determinado? Não tem isso. Não está claro na legislação em relação a isso. Tá. Tem uma das perguntas aqui do Dr. Carlos Pacheco. Mas o devedor pagará direto ao cartório ou ao banco? Ele pode pagar direto para o cartório ou ele pode pagar diretamente para o escritório. Aí é exatamente o registro de imóveis, exatamente a 9.514 do processo de imóveis. Que aí, se pagar para o escritório, pagar para o banco avisa para o cartório, para. Se pagou para o cartório tem que fazer o repasse para o escritório. Então, basicamente é isso. Vai mandar um abraço aqui para o Basimar. Vamos te ver aqui, Basimar. Legal. O que a gente, então, pode concluir de tudo isso? Nós estamos aqui, faltam 15 minutinhos para a gente encerrar. Tem muita dúvida, eu falei que ia ter muita dúvida, tem muita gente querendo entender. Mas... Quer fazer algumas perguntas aí para a gente fazer um bate-bola rápido? O que você acha? Vamos. Os pontos positivos e negativos da desjudicialização. Não sei nem falar isso direito. Bom, eu acho que os pontos positivos são inúmeros. A eficiência, a agilidade do processo, a facilidade, o acesso de qualquer comum, de certa forma. Não é um processo administrativo, não é um processo judicial. Então, eu vejo que basicamente só se tem pontos positivos, tá, em relação a isso. Isso realmente, e até por conta desses lados positivos, é que tem uma simpatia muito grande de tanta gente em relação ao tema. Tá bom.
Vamos lá. A certidão terá efeito vinculante? Olha, não sei dizer. Não sei dizer, porque a gente está falando de um processo, digamos assim, de um procedimento extrajudicial, né? Então, assim, o fato é que houve a emissão da certidão é um instrumento hábil para poder fazer a retomada do bem, e ponto. Há necessidade de recorrer ao judiciário quando os temas são outros, assim como a consolidação imobiliária, há assuntos que se vão cair no judiciário. Há situações que não é simplesmente a questão do compromisso, do pagamento, do não pagamento. Existem, muitas vezes, acontece nessas relações jurídicas, acontecem outras coisas, e que tem que ser analisado pelo judiciário, né? Então, a certidão em si é um instrumento. Se algo sobrepõe a isso, aí tem que ir para o judiciário. Mandar um abraço aqui para o doutor Josala, do Banco Safra. Bom te ver aqui, Josala. Obrigado. Agora sim, Ju, essa é uma pergunta importante. Vamos dar um exemplo. Eu vou aprender um carro em Brasília, você é de Brasília, e eu tenho a certidão para buscar lá no eixo... Aí é tudo cheio de eixo... Asa Sul, na Asa Sul. Na Asa Sul. Só que o carro não está mais na Asa Sul, o carro foi para Goiânia. O que a gente faz para aprender? Não tem problema. Vale para qualquer endereço no Brasil. Vale para qualquer endereço no Brasil, não tem limitação territorial, não nada. Aonde o carro estiver. A questão é que o que tem que ser observado é a residência do devedor. Se a residência declarada no contrato é aqui na Asa Sul, ele vai ser notificado lá, vai ser diligenciado, vai ser tocado por um cartório do Distrito Federal, ok. Mas esse carro foi lá para Padre Bernardo, para o interior do Goiás, seja para Tocantins, pode buscar o carro lá. A certidão ela tem validade em todo o território nacional. Não tem essa coisa de carta precatória extrajudicial, não. O Sandro aqui da Dizal, tudo bem, Sandro? Bom te ver aqui. Falei com o Anderson agora há pouquinho para ele passar para vocês. A Dizal, um parceiro nosso. Os cartórios vão aguentar uma média de 400 mil BA ano? Vai ganhar dinheiro, né, irmão? Aguenta. O procedimento é simples, porque basicamente claro que tem que ter uma análise toda. Os cartórios do Brasil inteiro. Isso não vai ser centralizado num cartório ou no outro, entendeu? Então, vai ser distribuído entre os cartórios através das centrais, né? Então, assim, o procedimento é um procedimento de recepção, análise, notificação, não cumpriu o prazo e emite certidão para poder fazer a busca e apreensão. Então, assim, eu não acredito, sinceramente, que todos os cartórios vão querer adentrar no assunto da retomada, deles fazer a retomada. Sim, só alguns, também acho que não. Só alguns poucos. Eu acho que é um assunto mais delicado nesse processo e eu não acho que os cartórios vão querer entrar nisso, não. Eu acho alguns poucos, eu acho que vai ficar entre as autoridades e as empresas interessadas em fazer isso. Eu quero responder uma pergunta aqui do Log Sniper, eu não sei o nome dele aqui. É questão de ordem de arrombamento. Cara, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Minha opinião, ninguém me falou isso e eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que não vai ter oficial de justiça, mas nós vamos praticamente, em todos os casos, ter que chamar policial. Nós vamos ter que pedir ordem de arrombamento e vai ter que pedir ou auxílio policial. É minha opinião. Nós estamos falando de Brasil e eu acho que isso talvez ajude ou atrapalhe, mas eu acho que o papel do localizador é achar e o papel do cartório junto com o escritório, junto com o banco é conseguir um reforço policial. Eu não sei o que você acha disso. Oi, Bruno. Desculpa, é que tá Log Sniper. É o Bruno de Ribeirão Preto. Obrigado. Você concorda com isso, Ju? Não, eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que vai ter que ter aí, numa grande medida, uma autoridade policial ajudando nesse processo. Mas é aquele negócio, né? Eu acho que tem uma questão matemática. Existe muito mais autoridades policiais do que oficiais de justiça, né? É uma conta simples, né? Tem muito mais policial militar, policial rodoviário federal, autoridade de trânsito do que oficiais de justiça, né? Então eu acho minha opinião, para todos os localizadores aqui, nós vamos só trocar. Não vai ter oficial, vai ter reforço policial, e aí vocês sabem já todo o trâmite. O Ale Josala está perguntando o seguinte, perdi o início. Esse projeto está ligado à Lei 13.043? Não. Foi um comentário que eu fiz, né, lá da 13.043 a 13.043.
ela veio, foi uma legislação que fez alguma série de alterações no processo atual, né, no processo estabelecido lá no 911, e lubrificação, ela não precisava ser feita pelo cartório de TD, que a notificação bastava ser assinada por alguém que estivesse na residência, não precisava ser efetivamente o devedor, que a busca e apreensão podia ser soltada em plantão, uma série de questões. Então, assim, deu uma azeitada, né? Deu um facelift na legislação atual, né? Uma legislação que vinha, né? Desde o início. Mas essa projeto de lei é um projeto de lei que realmente muda completamente. Na verdade, o processo não passa nem na porta do tribunal, em tese, né? É isso que estabelece, e eu acredito que realmente é isso que vai acontecer. Legal. Né? O Bruno está dizendo aqui, doutor, vou ficar rico. Cara, é o sonho de todo mundo, viu? O Madison vai acabar saindo elas por elas, eu concordo. Aí a Kira Zoe, que eu não sei quem escreveu aqui, partiu fazer amizade com os policiais. Muito bom. Essa é a verdade. Partiu fazer... aqui eu acho que não tem quantas diligências o cartório poderá fazer, tem isso? A lei ela não fala isso, mas se eu utilizar como referência a imobiliária, ela estabelece que são 3 diligências. São 3 diligências sequenciais, né? Então, você faz um dia, não encontrou, você faz no outro dia, não encontrou, você deixa a intimação para a pessoa comparecer ao cartório, você vai a terceira vez, e aí você vai e faz a certidão com base nisso. No imobiliário é assim que acontece, tá? Se for a intimação pessoal, se for a intimação por AR, vai ser a certidão baseada na entrega do AR, né? Então, de modo geral, é isso que acontece. Tá. É bem rápido. É Márcio de São Carlos. É Tudo bem? Joia. Tudo bem, Márcio? Agora, Kirazô é você. Eu acho que assim, ó, quando fala que tem problema com ordem de arrombamento ou força policial, cara, nós vamos enfrentar. Eu acho que a gente... É o que o Júnior falou e eu vou só complementar o que ele falou. Nós vamos mudar culturalmente isso. O processo de desjudicialização do imobiliário não foi uma coisa simples. Foi uma coisa cultural que todo mundo que sabe que tem um imóvel e vai perder, ele tem que correr para resolver. Do carro ele vai esconder, por isso que existe localizador, existe empresas, existe a Car Big Data que a gente montou, eu e o Pedro, que dá todo o comportamento. Nós vamos ter que criar um outro mundo. Vai ter diversas oportunidades. Eu não tenho dúvida que vai ter um universo de oportunidade porque a gente não vai depender tanto do judiciário. Então, minha opinião e meu sonho, eu fiz 45 ontem, há 27 anos eu mexo com busca e apreensão. Esse é o sonho de todo mundo. Cara, nada e ninguém mais sonha com isso e eu não tenho dúvida que vai sair. Nenhuma. Se alguém perguntar, isso que não vai sair, vai sair. Eu não tenho dúvida. Não, vai sair. A força dos cartórios no Brasil, e aqui eu não estou te defendendo, e a força dos bancos vai fazer isso acontecer. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso faz parte do que a gente tem. E ainda coloca ainda um outro elemento importantíssimo, que é o próprio judiciário. Você imagina tirar do judiciário 500 mil processos no ano, né? Olha o que isso representa. É muito significativo, Né? E outra, eu também acho que a decisão, a régua de ajuizamento dos bancos, eu também vou falar para a galera aqui, eu estou tomando um pouco da tua palavra, Ju, me perdoa, mas não, assim, a força e a régua de ajuizamento do banco talvez até diminua com isso tudo. Por quê? Porque não vai custar tão caro. Você não vai ter um monte de custo que a gente tem para um ajuizamento. Então eu acredito que o banco vai poder até diminuir, nós vamos ter trabalho demais. E aí, falando um pouquinho de Covid, que eu estou de saco cheio de falar, não aguento mais falar desse Covid. Aqui em São Paulo, agora é até dia 10 de maio, eu já não aguento mais ficar em casa, já deu. Mas assim, nós vamos ter muito serviço, muito, com os bancos jogando parcela para 60, 90 dias. Muita gente, já estamos falando no Brasil, em 30 milhões de desempregados. O quanto a gente vai ter de trabalho. E eu acho que, eu tenho certeza, e aí eu não vou falar politicamente como o governo Bolsonaro tem apoiado muito esse projeto de lei, né, Júnior?
Muito. Sim, sim, sim. Até uma frase que ele repete com muita frequência, e a equipe econômica, enfim, todas as pessoas alinhadas com ele, que fala: vou desburocratizar, né? Vou desregulamentar, né? Ou seja, é criar facilidades mesmo para que os negócios aconteçam. Não tenho dúvida disso. Então, há um interesse de todo mundo, há um interesse do governo, há um interesse dos bancos, há um interesse dos cartórios, há um interesse de todos, do judiciário. Então, há uma... Como poucas pautas tem, né? A verdade é essa. A verdade é que na grande maioria, um quer e o outro não quer, um luta contra. São pouquíssimas pautas que você tem tantos elementos importantes alinhados no mesmo interesse. Então, assim, o sentimento de que essa legislação vai virar em curtíssimo prazo de tempo. Na verdade, a expectativa era para ter acontecido no final do ano passado, né? E a expectativa agora era ainda para o primeiro semestre, só que as coisas deu essa confusão toda, mas vai sair rápido, né? E eu acho que vai transformar profundamente aí o mercado, né? E eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. A verdade é essa. Sim. Ju, nós temos aqui 5 minutos para terminar a nossa live. Eu queria te fazer por pedidos, acho que foi o primeiro pedido que eu fiz, acho que essa é a minha 10ª live. Topa fazer uma outra com perguntas mais, porque assim, tem gente que está entrando no meio e refazendo a pergunta. Tem muita pergunta, muita dúvida. A gente poderia fazer até num horário de trabalho, não fazer nesse horário. Você topa a gente combinar outra? Topo sim. A gente pode pegar aí uma sequência de perguntas, a gente vai só pergunta item por item, as que são mais Tá the best of aí, as tá 20, 30 the best of, a gente vai respondendo, então entendendo aí todas as questões. Nós vamos combinar outra, acho que o assunto é bem legal, assim, eu fiquei super empolgado e animado, e você é o cara que eu conheço hoje no Brasil, que mais conhece desse assunto. Eu te admiro, te respeito, e vamos ajudar o pessoal. Acho que as pessoas têm que saber mais, talvez divulgar mais para os bancos. Vamos marcar, a gente pode talvez fazer um webinar. Eu vou conversar com o meu pessoal, talvez a gente faça fechado num webinar com os escritórios e com as empresas de localização, tá? Vou tentar combinar isso, eu te aviso. Nós vamos ter tempo ainda de quarentena para a gente poder fazer isso daqui. Então, acho que eu vi muita gente aqui animada, muitos com, na minha opinião, com cabeça que não vai dar certo. Tudo é possível dar certo, tudo, principalmente quando a gente quer revolucionar. Eu fui... isso aqui. Desculpa. Eu por muitos anos eu fui localizador e eu quis algo mais, eu quis mudar, e até hoje eu quero fazer isso, porque eu vejo quanto os bancos sofrem, eu vejo quanto todo mundo sofre, mas também a gente ganha dinheiro, a gente vive disso. Nós temos que entender que nós todos vivemos disso. O cartório, o banco, então nós temos que estar junto para esse negócio sair o quanto antes. Sem dúvida. Então, só uma observação importante, você vê, um assunto como esse virou para o mercado imobiliário, por que não vai virar para o mercado de veículos? Sim, sem dúvida. Então, assim, é uma coisa mais com valor agregado muito maior, enfim, de um modo geral, virou, foi implantado no mercado, é cultural hoje, a coisa roda. Então, por que não aconteceria aí no mercado de veículos? Ju, nós temos 1 minuto. Queria agradecer os localizadores que trabalham para a DNR, pessoal dos bancos que estiveram aqui. Eu vou falar rápido. Nós vamos fazer outra, vamos só organizar da melhor maneira possível. Legal. Seja talvez um webinar, seja mais legal. Mas você tem 1 minuto aí para dar tua palavra final sobre o tema, ou sobre a vida, sobre o que você quiser. Legal. Em 1 minuto. Olha, primeiro que eu estou preparado para o próximo encontro. Na próximo encontro eu vou trazer um instrumento para a gente poder fazer um som antes. Talvez uma sanfona para acabar de... Cara, me falaram aqui que eu pareço com o juiz, o Marcelo Bretas, cara. O cara Olha aí. É gordo, eu sei que eu não tô magro, o cara tem um zóio caído e me chamaram de Marcelo Bretas, mas continua. Marcelo Bretas e Michel Teló, hein? Já pensou? Dupla, então, a gente está animado. Eu como empresário também estou animado, porque o que a Documental faz é um grande hub de conexões entre bancos, entre financeiro, entre assessoria de cobrança, entre cartórios, né?
Em resumo, eu costumo resumir a documental. 10 segundos, Ju. Eu facilito, através da tecnologia, o processo de recuperação de crédito. É isso que eu faço. Então, obrigado mais uma vez.